Timóteo, capítulo de número 2. O tema da mensagem é Conselhos de um experiente apóstolo. Conselhos de um experiente apóstolo. 2 Timóteo 2, versículo 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 3: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Versículo 15: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Versículo 7 e 6 do capítulo 4. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Conselhos de um experiente apóstolo. Amados irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, como a primeira e como a carta de Paulo a Tito, elas são conhecidas como cartas pastorais, cartas para os obreiros, visto que nelas Paulo escreveu conselhos práticos, morais e espirituais para o ministério cristão. Eu quero ser mais sucinto possível e destacar aqui a primeira observação que me chama a atenção no versículo 1 do capítulo 2, no que Paulo diz ao seu filho na fé, Timóteo, que era filho de Eunice, a sua avó se chamava Lóide, o seu pai era grego, e Timóteo praticamente foi formado no ministério do apóstolo Paulo. E o primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo, aqui no versículo 1, diz assim: olha o primeiro conselho: fortifica-te na graça que há em Cristo. Observando este destaque de Paulo, me traz o conhecimento que a graça que nós aprendemos e sabemos que é o favor imerecido, e eu gosto sempre de fazer um trocadilho entre graça e misericórdia. Graça é aquilo que eu recebo sem merecer, e misericórdia é deixar
receber aquilo que mereço. E Paulo aqui vai frisar a graça, que ele falando a Tito, ele diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Só que eu aprendo com Paulo que a graça não somente salva, mas o mesmo apóstolo dizendo a Tito, ele diz que a graça também nos ensina a renunciar os prazeres deste mundo. E quando chega aqui na carta a Timóteo, Paulo dá outra senha da graça. A graça salva, a graça me ensina, e Paulo diz: a graça também fortifica. E por que Paulo está falando de fortificação para o obreiro? Porque para aguentar os embates da caminhada, se nós não tivermos a graça, nós não conseguiremos suportar. E Paulo entendia muito isto, que se você for ver 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta a Tito, os primeiros versículos destas cartas, Paulo menciona aos seus filhos espirituais a palavra graça, a palavra misericórdia e a palavra paz. E tudo isto é para entendermos que se nós não estivermos entrelaçados, juntos, agarrados no altar, nós não conseguiremos suportar. Então a palavra para nós é esta: a graça de Deus te fortifica nesta noite. E se você entrou aqui fraco, querendo entregar os pontos, querendo desistir, a graça te pegou. E a graça está dizendo: eu estou te fortificando. Você veio nesta noite no quartel de Jeová, e daqui nenhum soldado vai sair sem a fortificação da graça. Quem recebe nesta noite a fortificação da graça? Sabe o que é a fortificação da graça? É você não conseguir nem andar. Já viu aquele carro quando chega no posto de combustível? O combustível já está acabando, o carro está engasgando, nem andando. Aí você chega para o frentista e diz: completa o tanque. Eu não sei se você está entendendo. Você chegou aqui nesta noite e o frentista Espírito Santo está dizendo: eu vou completar o teu tanque nesta noite, porque longa é a tua caminhada. Calabachuri
está pensando que vida cristã é mamão com açúcar, água de coco, melzinho e perna para o alto, está enganado. Paulo está dizendo: sofre. E Paulo está no mesmo contexto que Jesus falou: quem quer vir após mim, tome coroa. Negativo. Quem quer vir após mim, tome a cruz de cada dia. E tem dia que a cruz está mais leve, tem dia que a cruz está mais pesada, mas evangelho sem cruz não é evangelho. A palavra sofre significa suporta. Suporta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Segura as pontas mais um pouco. Aí eu lendo essa expressão, me lembrei de Jeremias no capítulo 20. Jeremias disse: iludido fui, iludido fiquei, não quero mais profetizar. As tuas palavras na minha boca é vergonha, mas quando eu digo que vou parar, as tuas palavras me pegam pelos ossos. Para dizer: Jeremias, sofre. Sofre. Aguenta. Agora o que me deixa encantado é que o experiente apóstolo está dizendo: sofre comigo. Em outras palavras, segura junto comigo. Em outras palavras, me dá a mão. Aí se cumpre a Bíblia: é melhor ser dois do que um. Porque quando um está fraco, o outro está forte. Quando um está caindo, o outro levanta. Se você tem comunhão com o irmão da direita e da esquerda, pega a mão dele nesta noite e diz assim: sofre comigo, sofre comigo, sofre comigo, sofre comigo. Eu sozinho não consigo, mas contigo eu consigo. Então vamos seguir em frente. Aí eu lembro essa expressão do experiente apóstolo, me fez lembrar da ocasião que Paulo abre o coração para Timóteo. Capítulo 4, versículo 16. Olha as palavras do apóstolo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto, olha, não tem sentimento de vingança. Que isto lhes não seja imputado. Mas olha o refrigério, versículo 17. Mas o Senhor, que é o que? Me assistia. Para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Aí Paulo vai falar: e fiquei livre da boca do leão. Fala, basura, cara.
A palavra está no plural, dando-nos a entender que muitas são as aflições, dando a entender as áreas diversas das aflições. Aí você pega o Salmo 34, 19, que a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo. Mas o texto não para aí, tem um refrigério. Mas o Senhor o livra de toda. Se o diabo pensou que ele iria te abater com as aflições, tem socorro de Deus para você nesta noite, e você vai ser livre de todas as aflições. Aí ele prossegue: como bom soldado. Se ele fala bom, é porque existe o mal. E como é caracterizado o bom soldado? Através da sua fidelidade e comportamento. Como é caracterizado o bom soldado? Não é através dos números, mas é através da sua qualidade. E daí às vezes tem um obreiro que está numa congregação pequena, poucos membros, e ele pensa: Senhor, e Deus está dizendo: tu és um bom soldado. Porque eu não estou mentindo pela quantidade, mas é pela qualidade. E se você se colocar na palavra, Ele vai dizer para você: você é um bom soldado, 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 bom soldado. E finalizando esse capítulo 2, para a gente já fechar, Paulo diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Aí Paulo dá o caminho certo para o entendimento, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós estamos alistados. Quando Jeová pega a relação de nomes do seu exército, o teu nome está lá, 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 o teu nome está lá. E nessa noite, ouça o Espírito Santo ecoando o teu próprio nome, dizendo para você: você está listado, você está listado, você está listado. Então não negocia, não negocia, não negocia, mas fica firme. Aleluia, Deus. Oh, glória. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo está dizendo que a prova final, nós não podemos ser pegos como aqueles atletas naquele exame por usar substâncias erradas e não permitidas para conseguir completar a corrida. Deus está dizendo: você não precisa disso. Você precisa é da minha palavra. E aí a gente chega no versículo 15. Paulo vai chamar mais uma vez a atenção a Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo está passando para Timóteo que a preocupação
sendo aprovado por Deus. Deus está dizendo assim para você? Ou você está preocupado com os aplausos aqui da terra? Se preocupe, Jeová, fazendo assim para você, ó. Está aprovado, está aprovado, está aprovado, está aprovado, está aprovado. Procura apresentar-te. Paulo usa a mesma linguagem de Romanos 12, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Paulo está usando a mesma expressão: procura apresentar-te. É como uma oferta que eu estou apresentando para Deus. E Deus não está olhando a quantidade da oferta. Deus está olhando a qualidade da tua oferta. Talvez você está chateado com Deus como Caim, porque a oferta não foi aceita. E Deus está dizendo: volta, faz certo e vem aqui de novo, que eu vou aprovar você. Às vezes você chega numa repartição pública, apresenta a documentação, aí alguém diz: está faltando algo. Você vai desistir de dar entrada naquele processo, ou você vai voltar, resolver e apresentar o certo? Se Jeová te parou hoje dizendo: está faltando uma certidão aqui, não é para você ficar triste. Volta, acerta e apresenta de novo. Aí ele vai falar: agora sim está aprovado. E agora, como um obreiro que não tem que se envergonha. Ministério não é vergonha. Sofrer para Jesus não é vergonha. Passar luta e provação por causa do Evangelho não é vergonha. Isso tem que te dar gozo do céu. E daí você vai cumprir a outra etapa: manejar bem a palavra da verdade. O que significa isso? É dar um corte certo. Jeová não aceita corte torto. Jeová quer que a gente dê um corte certo. Lembra de Satanás? Ele deu um corte errado. Pegou o Salmo 91 e aplicou para Jesus. Jesus disse: epa, esse corte aí está errado. Deixa eu te dar o corte certo. Obreiro aprovado não engole nada de errado, porque ele sabe dar o corte certo. E agora, as palavras de despedida do apóstolo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. Paulo vê a própria vida dele como um sacrifício sendo ofertado para Deus. E ele já está entendendo que já está o tempo da partida. E o tempo da minha partida está próximo. Mas aí, como um bom soldado, ele tem a certeza: combati o bom combate. Mesmo com todo o sofrimento, Paulo não chama o combate de mal, de ruim. Ele diz: o combate é bom. É como nós cantamos: se para te servir eu tenho que chorar, eu vou combater um bom combate. E agora Paulo está dizendo que ele vai fazer a troca, porque a troca não é no início, a troca não é no meio, mas a troca é no final. Qual é a troca que Paulo está falando? Eu vou pegar a cruz
e vou trocar por uma coroa. Fique de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Enquanto a hora da troca não chegar, olha até o fim. Enquanto a hora da troca não chegar, permaneça. Enquanto a hora da troca não chegar, não entregue os pontos. Enquanto a hora da troca não chegar, fica na posição de Deus. Porque Paulo está dizendo, está separado a coroa da justiça. Só quem quer receber coroa nessa noite, a coroa que está preparada para nós. Eu não estou falando de casa, eu não estou falando de carro, eu não estou falando de coisas desta vida, mas eu estou falando da nossa coroa de glória, que vai acontecer a hora da troca.